bem-vinda ao meu canal, Minhas Meditações, Meu Tempo. Eu queria falar com vocês hoje sobre o assunto dependência emocional. Existe uma personagem na Bíblia chamada Jezabel, e seu marido chamava Acabe. E eles tinham um relacionamento onde uma pessoa tinha características fortes e a outra pessoa tinha características de uma personalidade fraca. Mas o que significa de fato? Ali naquela história tem um episódio onde... Isso está em 1 Reis, capítulo 21. Depois vale a pena você dar uma olhada. Mas é uma história onde ele tenta comprar um terreno de uma pessoa e essa pessoa se recusa a vender esse terreno para ele, para o rei Acabe. Ele vai para casa, se tranca no quarto, deita lá na cama e fica lá naquela situação, não quer comer, fica super chateado. E então Jezabel chega, né, e pergunta para ele o que aconteceu, por que ele estava assim, e ele fala para ela, e ela pega e fala para ele: levanta, come, e amanhã isso daí já vai estar resolvido para você. E ela de fato vai e toma várias ações lá, e de fato ela toma esse terreno dessa pessoa e entrega então para o marido. E depois, quando vai vendo o personagem, né, do rei Acabe, ele tem, na verdade, ele é o rei, mas quem toma a liderança daquele reino é a Jezabel, né? E o que isso tem a ver com a dependência emocional? Esse exemplo que eu dei é um exemplo claro de um relacionamento de dependência emocional, onde uma pessoa precisa ser forte, então ela toma a liderança, ela é a pessoa que é referência, então ela é a pessoa forte da relação, e aí a outra pessoa é a que necessita de cuidados, é a pessoa que é mais carente, é a pessoa que precisa mais de atenção. Só que, na verdade, na dependência emocional não é um relacionamento saudável onde aquele que é mais forte desenvolve o mais fraco para crescer. Não. É onde aquele que é mais forte continua sendo forte e o que é mais fraco continua sendo fraco, para que um seja sempre necessário na vida do outro. Essa é a dependência emocional. A diferença de uma relação saudável é que a relação saudável, ela traz liberdade, ela é inclusiva, ela traz outras pessoas para se relacionar, ela é edificada através do tempo, e a dependência emocional é uma relação onde a pessoa, para ela se sentir bem, ela precisa da outra pessoa, ela depende do outro para ela estar bem emocionalmente. Algumas características: uma amizade possessiva, exclusiva. Então, a pessoa, quando vê aquele amigo com outra pessoa, ela se sente insegura, ela não gosta, então ela quer exclusividade. Perda de interesse por outras amizades, uma descaracterização da personalidade, ou seja, eu mudo algumas coisas em mim para que eu esteja mais aderente à expectativa da outra pessoa, a expectativa que eu acho que a outra pessoa vai ter a meu respeito. Eu não consigo fazer plano se a outra pessoa não fizer parte, eu não consigo enxergar os defeitos da outra pessoa. Sabe quando todo mundo fala assim, você não tá vendo que aquela pessoa não tá sendo sincera, ou aquela pessoa não é confiável? Ela não consegue enxergar isso. E essa relação, ela preenche o sentimento de solidão. E isso também faz com que contatos frequentes aconteçam, né? E por que isso surge? Quando uma pessoa forte, como eu falei, se relaciona com uma pessoa fraca, mas na verdade, nenhuma dessas pessoas são fortes. As duas pessoas são carentes. E ela precisa dessa outra pessoa, ela não consegue se ver sem a outra pessoa. Existem mães que transformam a vida dos filhos num verdadeiro inferno, infelizmente. Por quê? Porque nenhuma mulher é boa o suficiente para casar com seu filho, porque ela tem a necessidade de ter o controle sobre o filho. Não é que ela não ame o filho, mas ela não sabe amar, na verdade. Ela tem essa relação doentia com o filho. Tem filhos que têm essa mesma relação com as mães. Tem marido e mulher
que você olha e você fala assim, nossa, que lindo, eles estão sempre juntos, mas quando você se aprofunda naquele relacionamento, você vai ver que a mulher é extremamente insegura, ou ela não tem voz, ela não consegue realizar sonhos, projetos, ela vive em função e é a vida do marido, ou o marido que vive em função, ou a vida da esposa, né? Não tem a sua individualidade no sentido de personalidades diferentes e que o projeto de um complementa o projeto do outro, a vida de um complementa a vida do outro. Não. Numa relação de dependência emocional, ali existe uma simbiose, né? Tudo isso que eu tô falando, tem uma pessoa que, para mim, ela é referência nessa área. Inclusive, quando eu tive que estudar, quando eu fui entender sobre esse assunto, ela é a referência para mim. Ela chama Andréa Vargas, no Ministério Êxodos, então muita coisa que eu falo aqui, ela fala com muito mais profundidade, né? Então a ideia aqui é a gente tratar do assunto, mas não com tanta profundidade, porque o objetivo do canal é pouco tempo. Ela fala quase 2 horas sobre esse tema, que é bastante extenso e muito interessante. Com relação à amizade, né, que a gente falou de marido e mulher, a gente falou de mãe e filho, a gente falou agora falar de amizade. Existem amizades que não são saudáveis, existem amizades que, na verdade, um suga do outro, eles se bastam, eles não precisam de mais ninguém. E infelizmente, muito desses relacionamentos de amizade, eles podem sim levar para um outro nível de intimidade. E aí eu tô falando independente do sexo, se é homem, se é mulher e mulher, se é homem ou se é homem. A questão é que essa amizade, ela vai se aprofundando, a dependência vai se aprofundando até o ponto que você então você começa a ter outros sonhos e desejos com relação àquela pessoa, e aí você começa a achar que aquilo que você sente por aquela pessoa é amor, mas na verdade o amor não é isso. O amor, ele desenvolve com a outra pessoa, né? Ele te conduz a querer o melhor da outra pessoa e aquela pessoa querer o melhor para você. Então, é uma relação que vocês constroem algo. E nessa outra relação doentia, vocês se destroem, na verdade, vocês se ferem emocionalmente. Isso pode acontecer com líder e liderado, numa empresa ou numa igreja, num pastor e uma ovelha. Sabe aquela ovelha que tá sempre precisando de direcionamento do pastor, e o pastor, tô falando pastor, mas entenda que não é o pastor a nomenclatura de um cargo, mas a posição que ela ocupa dentro de uma igreja, né, ou um líder e um liderado dentro de uma empresa, ou um projeto que você faça, enfim, mas é você sempre tem, o mais forte sempre tem a necessidade de dizer o que o outro tem que fazer, e o mais frágil é aquele que sempre precisa que alguém diga o que ele faça. Eu queria até fazer um parênteses aqui. Nas igrejas, por exemplo, pentecostais, onde existem muito a questão do profeta, da profetisa, existe uma tendência também de pessoas olharem para aquele profeta ou para aquela profetisa num outro patamar que não é real e desenvolver sim uma relação de dependência, onde às vezes o telefone da profetisa não para mais de tocar, porque a pessoa não consegue dar um passo se ela não ligar para o profeta ou para a profetisa para perguntar o que ela pode fazer. Tô falando isso dentro do contexto cristão, porque é o universo que eu vivo, mas isso se você é de uma outra religião, você pode aplicar isso para sua outra religião, né? Ou seja, o que eu entendo de tudo isso? A dependência emocional demonstra que eu não sei quem eu sou, aquela pessoa não sabe de fato quem ela é, e em razão disso, ela sempre precisa da opinião externa e não da opinião que ela mesma pode dar de respostas para situações e desafios que ela venha a ter na vida. Isso por quê? Porque existe, além da questão de não saber quem é, existem situações frágeis na alma que não foram tratadas. Por exemplo, pode ter ressentimento, sentimento de rejeição, baixa estima, enfim, várias situações que não foram resolvidas, falta de perdão, que traz amargura, e a essa outra pessoa, ela não vai dizer num relacionamento desse tipo, ela não vai dizer o que você precisa ouvir, ela vai dizer o que você quer ouvir. Então ela não te ajuda a superar essas barreiras, essas situações. Não, ela vai dizer para você exatamente o que você quer ouvir. Então ela vai reforçar esse problema que você tem. Se você tem um problema que você não consegue perdoar, ela vai dizer, não, mas você tem toda a razão. O que fizeram para você é imperdoável mesmo. Ela não vai te levar
a uma situação de resolver o conflito, mas de você simplesmente ouvir aquilo que é bom para você. Aliás, o que é bom para você no sentido do que você quer ouvir, né? Para sustentar um relacionamento desse tipo, você vai começar a observar que tem jogo de manipulação, tem muita manipulação. Então, se a pessoa tem uma condição financeira melhor, ela vai ser aquela que vai sempre ter o dinheiro para emprestar, ou para dar, ou vai comprar presente. Ela vai usar de uma linguagem corporal. Alguns vão evoluindo com o tempo e começa a ter o toque físico, né? O carinho a mais, uma falta de franqueza, como a gente falou, para manter o problema. Quando a pessoa sente que a pessoa A sente que a pessoa B não tá ali muito conectada, ela começa a trazer sentimento de culpa, ela vai trazer ameaças, por exemplo, eu tô assim porque ontem eu pensei que você ia me ligar, eu achei que você ia se preocupar comigo e você não se preocupou. Ou o contrário, você não fez isso? Pois então, tudo bem, eu vou ficar uma semana sem falar com você. Enfim, toda essa questão. Agora, quando a gente fala de namoro, isso pode ser confundido com amor, e na verdade não é o amor. Isso, como pais e mães, é importante a gente pensar na questão dos nossos filhos. Vou dar um exemplo. Você pode ter uma filha ou um filho em casa, sempre foi extrovertido, sempre teve muitos amigos e de repente ele conheceu ou ela conheceu alguém, eles se apaixonaram, começaram a namorar e aí você vê que não tem tempo mais para os amigos, o rendimento na faculdade, ou seja lá o que for, caiu, a pessoa tá sempre trancada no quarto, ela não sai mais com os amigos, tá sempre só com o namorado ou com a namorada, ou seja, eles se fecharam de tal modo que ninguém mais ali entra no mundo deles. Eles desenvolvem uma linguagem própria, eles começam a entrar numa simbiose, como a gente falou, ali para um passo de um descompasso emocional é muito grande, então a pessoa começa a ficar enlouquecida se a outra pessoa não tá junto, um sentimento de ciúmes começa a ficar exacerbado, então todas as questões são desenvolvidas e aí você pensa assim, puxa, é porque eu amo demais a pessoa. Não. A paixão, ela te leva a pensar 24 horas na pessoa, ela quer a pessoa por perto o tempo todo, eu não tô falando da paixão. A paixão, ainda quando ela aconteça, ainda mais quando a gente é adolescente ou é jovem, que isso acontece muito mais intenso, a questão é quando ela começa a ir para um outro campo onde somente os dois se bastam e aquilo não tem fim. Então nunca é suficiente o tempo que eles passam juntos e o controle de um sobre o outro começa a crescer cada vez maior e você começa a ver que o estado emocional da pessoa não é de alegria e de felicidade, mas é de preocupação, é de controle, entende? Ela só tá sorrindo, ela só tá feliz se a pessoa tá ali exatamente como ela quer que a pessoa esteja ali do lado dela. Isso a gente precisa prestar muita atenção e como mães e pais é importante a gente instruir os nossos filhos para que eles não venham cair nessas ciladas. Por que ciladas? Porque isso traz adoecimento na alma. Isso é uma das ferramentas que Satanás traz para trazer destruição. Ele te remove do centro da vontade de Deus, você não enxerga mais a Deus nesse tipo de situação, e na verdade, você saindo do centro da vontade de Deus, você não é pleno, você não é feliz, né? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas se você não está no centro da vontade de Deus, você não tá nesse estado de alegria e de vida abundante. Como que você vence toda essa situação? Primeiro passo, você precisa reconhecer se você se identificou com essas questões, se você identificou que algum relacionamento seu se encaixa nisso que a gente falou até aqui. O primeiro passo é você reconhecer isso. Você tem que ir até Deus e firmar um compromisso com Deus, um compromisso de que, Senhor, eu reconheço isso e me ajude a romper com tudo isso, me ajude a vencer essas questões todas, me ajude a me encontrar em Ti. Lembra que a gente falou assim que a dependência emocional está muito ligada em quando você não sabe quem você é. Então você precisa saber quem você é e qual é a visão que Deus tem a teu respeito. Se você é uma pessoa que sabe quem é, sabe quem Deus é para você,
você é satisfeita consigo mesmo, ou seja, você é resolvida nas tuas emoções, você recebe a graça e o amor de Deus e você transmite essa graça e amor de Deus. Então não é alguém que vai te desestabilizar, mas é você que está centrada, plena, porque sabe quem é com você, sabe quem te fez, sabe de quem você, a quem você pertence. Agora, é importante que você se afaste dessa outra pessoa. Se esse for um relacionamento que você identificou de amizade do mesmo sexo, é importante que você corte isso. Existem relacionamentos que as emoções começam a ficar tão bagunçadas, e que se perde o controle. E se você é uma pessoa que é casada, isso pode destruir casamentos. Você perde a sua opinião, você já não sabe mais quem você é. A bagunça é tão grande emocionalmente que não vale a pena. Eu digo até que a questão de você se afastar do outro é porque quando você entra numa relação, nesse tipo de relação, isso está fora da vontade de Deus. E isso passa a ser uma tentação. E a tentação, a Bíblia orienta que a gente fuja, a gente não confronta, a gente não luta para permanecer, mas nós fugimos da tentação. E isso é uma tentação. Então você se resolve com Deus, você luta com Deus, você fica ali com o Senhor, você cultiva novas amizades, você vai ouvir outras histórias, você deixa Deus trazer novas conexões, novas amizades, novas pessoas, você se abre para tudo isso, não tem como, você vai chorar essa perda, você vai chorar a falta, porque a dependência emocional não é um relacionamento que você fala assim, isso daqui me fez mal. Não, é difícil você reconhecer que ele faz mal, porque como você tem um vazio que só Jesus pode preencher, só Deus tem o tamanho desse vazio, mas você na verdade está colocando uma outra pessoa nesse vazio. Quando você tirar, você tem que preencher com Deus, você tem que preencher ele com outro estilo de vida, senão você volta para aquilo. Se você negar que você não está sofrendo, se você fala assim, não estou sofrendo, não, você quiser fazer o contrário, né? Eu vou negar que eu estou passando por isso. Lá na frente isso vai ser cobrado, porque nós precisamos pôr para fora aquilo que nos machuca, que nos fere, a falta, a saudade, tudo isso a gente tem que fazer. Mas em paralelo, eu diria que junto com tudo isso é você começar a ter um plano através da palavra de Deus, de conhecer a Jesus Cristo, de conhecer a Deus, de saber quais são os planos que ele tem a teu respeito. Isso é essencial. E você cortar esses relacionamentos que são, na verdade, tóxicos. E aí você vai se desintoxicar através de uma vida reta com Deus, e essa vida reta com Deus vai trazer vida. Agora você fala assim pra mim, se for relacionamento de amizade de homem e mulher, como a gente falou, mulher com mulher, tá bom. Agora se for mãe e filho, eu sou filho e percebi que minha mãe tem uma dependência emocional. Eu sou casada e descobri que eu sou dependente emocional, meu marido e eu, nós dois somos dependentes, só que um é forte e o outro é fraco. Qualquer um desses relacionamentos, você fala assim, não vou me afastar do outro. O que você vai fazer é se posicionar. Então, quando eu falei sobre a questão da Andréa Vargas, é importantíssimo você se aprofundar nesse assunto para você entender quais são as motivações, o que te leva a ter esse tipo de relacionamento. Que situações que não estão resolvidas. Agora, se é marido, se é mulher, você tem que abrir para o teu marido, você tem que abrir para tua esposa, que você tem essa tendência de desenvolver essa dependência emocional e vocês dois juntos têm que buscar diante de Deus. Vocês vão colocar limites, um exemplo de limite. Vamos dizer que o teu marido é extremamente controlador, ele quer que você faça as coisas exatamente do jeito dele, ele não te dá muito espaço, você é uma pessoa que quer estudar, você quer se desenvolver, você quer fazer coisas novas e ele tem o controle porque ele é ciumento. Você vai se posicionar. E você vai dizer a palavra de Deus para ele. E se ele não for professar a mesma fé, não é cristão como você vai, com a graça de Deus, você vai manter esse posicionamento. Então, você vai... No próximo vídeo eu vou falar sobre uma linguagem assertiva, sobre assertividade, porque ela é essencial para que você entenda e você tenha uma comunicação clara, em amor com a pessoa, de forma que ele não consiga te manipular para fazer aquilo que ele quer.
Você não vai desrespeitar, você não vai desobedecer a Deus por causa disso, mas você vai se posicionar. E você vai confiar que o Senhor vai te dar tudo aquilo que você precisa para ser capaz de fazer o que tem que ser feito. Isso vai trazer saúde para a tua alma, vai trazer saúde para o teu corpo. Se você se alimenta da palavra de Deus, o que vai acontecer? O teu espírito vai ser fortalecido, isso é essencial. Por isso que no vídeo anterior, sobre rejeição, eu falei da questão de alimentar o espírito. Se você está com o espírito fortalecido pela palavra de Deus, que é o nosso alimento, quem vai reger a tua vida vai ser o teu espírito. O teu espírito vai dar o comando para a tua alma. A tua alma vai obedecer, porque é uma direção que está vindo de Deus. E o teu corpo vai responder de acordo com a tua alma. Do mesmo jeito que muitas pessoas falam que tem sintomas psicossomáticos, tem problemas físicos, por exemplo, eu até anos atrás desenvolvi uma gastrite crônica de tanto estresse, né, de tantas questões não resolvidas. A gente desenvolve sim no físico, isso acaba acontecendo, mas se você começar a fazer aquilo que a palavra de Deus diz para fazer, quando você tem entendimento de que Cristo te chamou para a liberdade, e ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Você não vai mais se submeter a julgos de amizades tóxicas, de relacionamentos que não são saudáveis, mas você vai se submeter a Deus, você vai entender quem você é em Deus, você vai se sentir livre para ser quem você é e não para ser alguém que agrade às pessoas. Você não vai precisar correr atrás de migalhas de emoção ou migalhas de atenção de pessoas, porque você vai se sentir satisfeita com o teu relacionamento com Deus. E aí o teu relacionamento com as outras pessoas vão ser o resultado do relacionamento que você tem com Deus. E com relação ao teu casamento, o Senhor é quem instituiu família. Ele não economiza absolutamente nada para nos ajudar e nos levar a ter vida e vida em mudança dentro dos nossos casamentos. O Senhor é perito em restauração de casamentos. Ele tem prazer que nós tenhamos, que nós desenvolvamos casamentos sadios, casamentos que têm o outro em consideração. A Bíblia fala que marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E aí reflete então como é que Cristo amou a igreja. Se entregou por ela. Não foi? Qual foi o resultado desse relacionamento de Cristo com a igreja? Nós que somos a igreja, que somos a noiva na linguagem da Bíblia, nós recebemos salvação, nós recebemos cura, nós recebemos libertação, nós recebemos todo o benefício desse relacionamento. E o que a gente devolve então para esse que nos amou? Amor. O que é que nós devolvemos para o nosso marido? Amor, respeito, admiração. E o que é que ele entrega para nós? Cuidado, proteção. Amor. Então o amor é que cobre multidão de pecados. O amor, ele é o elo, né, que faz essa engrenagem fluir sem tropeço, sem solavanco. Então a gente precisa de tudo isso, esse entendimento. Eu queria orar com você agora, para que Deus venha te capacitar primeiro a identificar se você se encontra nessa situação, ou se Deus te trouxe até esse vídeo, o que é que Deus quer que você entenda, que você assimile, o que Deus vai te usar nesse sentido, de repente alguém da tua casa, enfim, eu não sei qual a situação, mas eu tenho certeza de que a palavra de Deus, quando ela vai, ela tem um efeito, ela tem um propósito, e essa palavra hoje tem um propósito na sua vida, assim como teve na minha vida. Então que Deus possa te usar, te capacitar, e se for com você, que Deus te conduza nessa liberdade que só Ele pode dar. Amém? Eu vou estar orando com você. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos agora, Senhor, debaixo desse assunto, dependência emocional, que tantas pessoas têm sofrido, têm sido cativas, ó Deus, têm confundido o que é amor e o que é dependência e tem ficado debaixo de opressão de tantas circunstâncias. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que haja liberação na mente dessas pessoas para um entendimento pleno desse assunto dependência emocional e que elas possam receber do Senhor, através do Teu Espírito Santo, a direção do que elas precisam fazer. Que quando elas forem ler a Bíblia, o Novo Testamento, para entender a Tua palavra, elas consigam entender com clareza, Senhor, toda a Tua palavra, toda a Tua mensagem. Abre o entendimento, Senhor,
Pai, que haja frutos, ó Deus, na vida dessas pessoas, que os romperes que tiver que acontecer com relação a amizades, o Senhor venha sustentar, fortalecer, que o Senhor traga novas conexões, que o Senhor desenvolva em cada um deles, ó Pai, relacionamentos sadios em nome de Jesus. Sobre casamentos, ó Deus, que haja cura no meio desses casamentos, cura das emoções, cura, Senhor, da alma, Senhor, medos, inseguranças, ó Pai, em nome de Jesus, e que cada um que está ouvindo esse vídeo possa ser impactado, possa se entregar nas tuas mãos, através da leitura da tua palavra, um tempo de oração, de conhecimento, que possa se aprofundar em quem o Senhor é e conhecer esse relacionamento que é tão profundo com o Senhor, e que esse vazio que todos nós, em algum momento da nossa vida, acabamos enfrentando-os, que, Senhor, o Senhor venha preencher esse vazio, que tenha a tua medida e o teu tamanho. Eu oro assim em nome de Jesus, e que cada lar representado assistindo esse vídeo seja completamente abençoado em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo. Na semana que vem eu vou estar falando sobre assertividade, como você se comunica de forma assertiva. Isso é essencial no relacionamento, não só entre marido e mulher, mas com filhos, na relação de trabalho. Uma vez eu fiz um treinamento quando eu trabalhava numa empresa, eu fiz um treinamento para minha equipe e eu tive vários feedbacks positivos, mas teve um muito especial, que foi uma pessoa que disse para mim que foi um divisor de águas na vida dele, porque ele pôde restaurar o relacionamento dele com a mãe dele, a comunicação com a mãe dele, e ele é uma pessoa fofa, até hoje ele manda várias mensagens para mim. Eu tenho um carinho muito grande por ele, e de saber que por um treinamento ali, né, corporativo, de empresa, ele foi tão abençoado. Então eu sei que isso vai ser bênção para várias pessoas que vão estar ouvindo, e a gente continua assim semana após semana, tá bom? Clica no sininho, se você gostou do vídeo, dá um like, se você coloca para você seguir o canal e você ser avisado nos próximos vídeos, e seja abençoado em nome de Jesus.